Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanhe também nas minhas redes sociais que por lá também tem conteúdo. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. Então no arquivo misterioso de hoje eu vou contar dois casos de supostas abduções alienígenas. O primeiro caso é o caso Travis Walton. A manhã do dia 5 de novembro de 1975 parecia bem normal para os lenhadores. Travis Walton, Mike Rogers, Alan Dulles, John Goulet, Dwayne Smith, Kenneth Peterson e Steve Pierce. 7 homens foram trabalhar na Floresta Nacional de Sitesgrave, no Arizona, Estados Unidos. Era um dia de outono bem ensolarado e o sol se pôs mais cedo. Porém, isso não impediu os trabalhadores de continuarem os trabalhos até mais tarde. Então, eles continuaram trabalhando até as 18 horas da tarde. Com o carro já preparado, eles se acomodaram e partiram rumo à cidade. Porém, no meio do caminho, a equipe acabou notando algo estranho no céu. Eles notaram uma luz bem forte que resplandecia pelo céu escuro, vindo de algum ponto em uma colina no horizonte. E o tom era tão forte e amarelado que quase estavam cegando. Então eles ficaram muito intrigados e todos se questionaram o que era aquilo. Mike, que estava dirigindo o carro, foi em direção à luz e disse: "Meu Deus, é um disco voador." E diante de seus olhos estava uma nave, em forma de disco descomunal, com cerca de 2,5 metros de altura por 6 metros de comprimento, e pairava a poucos metros do solo. Então eles ficaram em choque e imóvel, ninguém conseguia falar nada. Então o Travis era o único que parecia não estar em transe e ele queria ver aquilo tudo de perto. Então ele desceu do carro e foi em direção para tentar ver melhor o que estava acontecendo. Então ele não sentiu nenhum medo, apenas curiosidade, até que ele foi surpreendido por uma forte luz que o atingiu pela epiderme, como se fosse uma descarga elétrica. Então os companheiros dele acabaram saindo ali do transe e os deixaram sozinhos. Então eles foram embora com o carro e nem olharam para trás. Deixaram o Travis lá. Porém, depois eles acabaram tendo uma discussão de que eles deviam voltar até o local. Porém, quando eles voltaram, eles não encontraram mais o Travis lá e o Travis tinham simplesmente desaparecido. E sem saber o que fazer, eles foram até a delegacia. Porém, chegando lá, eles ficaram com muito medo de ninguém acreditar, no que eles estavam falando. E, apesar da história, a notícia acabou se espalhando muito rápido pela região. E imediatamente várias buscas foram organizadas, que contaram com policiais, profissionais da imprensa e ufólogos, que residiam nas proximidades locais. E todos estavam muito confusos, mas todos tentavam ajudar. Conforme as horas se passavam, eles estavam com mais medo de não achar o Travis com vida. E depois de 5 dias sem respostas, a irmã do Travis, Alison Walton, recebeu uma ligação no começo da madrugada. Era Travis, ele gritava desesperadamente por ajuda. E apesar dela desconfiar que aquilo era um trote, o marido dela, Grant, foi até o local. Encontrou o Travis deitado no chão ao lado de uma cabine telefônica. E o Travis estava desnorteado e atordoado. E ele não conseguia pronunciar outras palavras, a não ser sobre seres de pele branca e olhos enormes. Então o Travis relatou que quando despertou se viu deitado em uma maca dura e fria. E primeiramente ele imaginou que ele estava em um hospital e que os amigos dele tinham o levado para lá. Mas quando ele compreendeu que não estava em um hospital, ele entrou em pânico. Ele disse que foi cercado de 3 figuras meio alienígenas, meio humanoides, que tinham os braços, as pernas e as mãos como pessoas normais, mas com pele clara e olhos grandes e esbugalhados. E quando recuperou a consciência, pulou da maca na esperança de fugir.
E imediatamente ele saiu da sala que ele estava e correu por um longo corredor chamando por ajuda. E enquanto ele estava correndo pelo corredor, ele acabou dando de cara com outro tripulante. Segundo seus relatos, era um homem muito alto e forte, que tinha a aparência de um humano e que usava um capacete de astronauta. Porém, em várias perguntas que ele fez, o homem permanecia calado. Então esse homem o guiou para um corredor que tinha várias salas. Em uma dessas salas, haviam mais 2 homens e uma mulher, ambos com aparência extraterrestre. E apesar do silêncio dos outros, ele não parava de fazer várias perguntas, mesmo sem ser respondido. E ele só parou de perguntar quando a plataforma pousou. A última coisa que ele se lembra foi de uma máscara cobrindo sua boca e nariz. E após isso, ele se recorda apenas de acordar no acostamento da estrada. E apesar desse caso ser o caso de abdução mais bem documentado da história, o acontecido tem várias controvérsias, porque os outros pontos de vista são dos outros amigos, os amigos que estavam com ele. O único ponto verdadeiramente sólido da história é que realmente o Travis ficou desaparecido por 5 dias. E os amigos dele foram considerados suspeitos de um suposto crime contra ele. Mas muitos pensam o que levaria os 6 amigos a fazerem isso com ele, a troco do quê e o porquê. O jornalista Philip Klass, que investigou o caso por várias vezes, rebateu que a equipe estava prestes a ser demitida e perderia o trabalho no órgão público e que eles precisavam milagrosamente de um pretexto para continuar no cargo, fazendo com que o sumiço do Travis adiasse essa suposta demissão deles. Alguns anos depois, o Travis foi submetido a um teste de polígrafo que realmente acabou apontando fraude grotesca. E o resultado foi abafado e fizeram outro teste muito mais favorável. Foi divulgado por ufólogos e jornalistas. Ele acabou escrevendo um livro, mais de 400 páginas, contando a história dessa jornada alienígena. E o segundo caso é a abdução de Pascagoula. Em 11 de outubro de 1973, os colegas de trabalho Charlie Hickson, de 42 anos, Calvin Parker, de 19 anos, decidiram pescar após um turno do serviço. Então eles foram até o rio Pascagoula, no estado do Mississippi, Estados Unidos. Tudo ia bem quando, de repente, eles começaram a ouvir um zumbido que ia ficando cada vez mais alto. Ao olhar para cima, eles se depararam com fortes luzes azuis irradiando o céu, de um objeto não identificado, que media cerca de 9 metros. Charles e Calvin alegaram ter sido abduzidos para dentro do objeto. Eles foram puxados por uma luz em direção ao OVNI. Calvin disse: "Eu flutuava para dentro", e lá eles foram objetos de algumas experiências. Os homens afirmaram que durante todo o tempo permaneceram dentro do OVNI e estavam conscientes, mas de alguma forma estavam com o corpo todo paralisado. 3 criaturas os levaram para uma sala e colocaram-os em uma maca. Examinaram seus corpos por alguns minutos. Ao retornarem ao solo, correram diretamente para uma delegacia. E lá eles contataram o xerife Glenn Hyder, do condado de Jackson, Mississippi. E lá eles falaram que foram sequestrados por ETs. O xerife e o policial acabaram ficando muito desconfiados daquela história. E eles imaginavam que os dois estavam bêbados. Então os dois foram submetidos a testes de polígrafo. Então os dois acabaram passando no teste e ainda mostraram alguns ferimentos que tinham no braço, como prova de que estavam falando a verdade. No dia seguinte, a história já tinham ganhado várias manchetes de jornais. Jornalistas curiosos e ufólogos viajaram para Pascagoula em busca de detalhes em uma entrevista com os dois. Em entrevista com o Washington Post, em 1975, o Charles contou que tudo aconteceu enquanto ele estava se preparando para pegar mais iscas. "Eu olhei para cima e vi aquelas luzes piscando", disse Charles. E o Calvin se virou também. "Vimos um objeto de 30 pés de comprimento com uma pequena cúpula no topo." E os mais céticos disseram que os dois estavam inventando a história para chamar a atenção, enquanto ufólogos realmente acreditavam
que aquela história era verdadeira. Especialistas da Universidade Northeastern confirmaram a abdução, assim como os ufólogos James e Allen, que entrevistaram Charles e Calvin, declararam na época que os dois tinham experimentado o fenômeno extraterrestre. Uma experiência muito real e assustadora, definiram eles. Ao longo dos anos, Charles acabou dando várias entrevistas. 10 anos depois, em 1983, autorizou a publicação de um livro contando sua história. Ele ainda revelou ter tido outros encontros extraterrestres. E ele contou que os ETs eram pacíficos. E o Charles acabou falecendo em 2011 aos 83 anos de idade. Já Calvin viveu uma vida mais reclusa. Ele mudou de cidade e não gostava de falar sobre o assunto. Entretanto, em 1993, ele fundou uma empresa chamada UFO Investigação para produzir e investigar casos de abdução alienígena. Aos 60 anos, ele publicou um livro contando sua experiência extraterrestre. E também houve outros relatos de aparição na mesma área. Em 2018, em uma convenção no Mississippi, 3 novas testemunhas apareceram para confirmar o sequestro alienígena. Os relatos foram fornecidos para o portal Mississippi Clarion Ledger. Maria e Jerry alegaram ter visto luzes azuis do lado oposto do rio. E a Maria disse: "Eu estava olhando para o céu e notei uma luz azul muito forte vindo de lá. E nós estávamos pescando. Começou a se mover e parecia seguir ao longo do rio Pascagoula." Judy Brennan, moradora da cidade, contou que enquanto estava sentada em seu carro, junto com amigos, também acabou sentindo uma presença de uma força interestelar. Chegou mais perto e estava pairando. Era uma forma de disco com um topo arredondado. E o rádio começou a soar como se estivesse passando todas as estações e o carro ficou morto. Estávamos enlouquecendo. E as novas revelações levantaram mais suspeitas que realmente acontece naquele rio. As testemunhas afirmaram que guardaram tudo aquilo por um bom tempo, por medo de serem abduzidas, assim como o Calvin e o Charles foram. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Eu acho esse caso muito doido. Eu já contei outro caso de abdução aqui no canal, né? Do casal que foi abduzido, né? Trouxe hoje também, que é um pouquinho diferente, né, dos casos que eu conto aqui. Mas esse caso é muito doido. Eu acredito neles. Pode parecer loucura, mas eu acredito que eles foram abduzidos e que eles não se lembram muito, né, das coisas. Porque assim como no outro caso que tem aqui no canal, vou deixar aqui para vocês conferirem também, que eles sofreram tipo uma lavagem cerebral, né, para eles não se lembrarem de nada, nem alguma coisa do tipo. Enfim, não me achem louca, mas eu acredito que possa ser verdade, tá? Eu acredito que tem um pingo de verdade aí nos dois, ou eles estavam apenas em algum surto ou alguma coisa assim. Me falem o que vocês acham desse caso doido aqui nos comentários, tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Me deem sugestões, tá, de arquivos misteriosos. Pode ser de abdução ou não, tá? Podem deixar aqui. Então é isso, não tem muito o que falar sobre esse caso. Já deixa o like aqui pra mim se você ainda não deixou. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem arquivo misterioso. Então é isso, um beijo e até o próximo arquivo misterioso.